E aí, já parou para pensar como o Brasil se tornou o Brasil? Pois é, para a gente entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta, não, viu? A gente vai voltar uns 500 anos para uma história que começou lá do outro lado do Oceano Atlântico. Olha só essa pergunta. O que uma pintura super antiga pode ter a ver com a nossa vida hoje? Com o nosso celular, com a nossa escola? Parece que nada, né? Mas a resposta para isso é uma aventura e tanto, que mistura novas ideias, muita coragem, perigos e, claro, o comecinho da história do nosso país. Vamos juntos desvendar esse mistério? Então, antes de se jogar no mar, a galera da Europa precisou primeiro navegar por um mar de novas ideias. Antes de mudar os mapas do mundo, eles tiveram que mudar o que tinham dentro da cabeça. Foi uma verdadeira revolução no jeito de pensar, que abriu as portas para a vontade de explorar o desconhecido. Para entender essa virada, a gente precisa conhecer duas palavras bem diferentes. Antes, o que dominava era o teocentrismo. A ideia era que Deus estava no centro de absolutamente tudo. O mundo existia e funcionava segundo a vontade divina. E ponto final. Só que aí veio uma nova onda de pensamento, o antropocentrismo. Agora, o ser humano, com sua inteligência, sua razão, é que passava a ser o centro das atenções. A nova ideia era: ei, a gente pode entender o mundo. E essa ideia de colocar o ser humano como protagonista ficou conhecida como humanismo. E olha, ela se espalhou que nem fogo. Foi para a arte, que começou a valorizar a beleza do corpo humano, para a política, com novas discussões sobre governos, e principalmente para a ciência, que deu um salto gigantesco. E aqui a história fica incrível. Com essa confiança toda na capacidade humana, a ciência explodiu. Gêmeos como Copérnico e Galileu começaram a observar, a medir, a calcular. Eles não aceitavam mais as velhas respostas. E o que eles descobriram? Uma coisa que, na época, era uma loucura. A Terra não é o centro do universo. É o nosso planeta que gira em torno do Sol. Imagina o choque que foi isso. Foi como descobrir que as regras do jogo eram totalmente diferentes do que todo mundo acreditava. E essa frase resume perfeitamente o espírito da época. Sabe, não era mais suficiente só ficar olhando e admirando a natureza. A nova mentalidade era de ação. Vamos transformar, vamos usar os recursos do planeta para o nosso desenvolvimento. A humanidade se sentiu, de repente, muito poderosa. Então, com a cabeça fervilhando de ideias novas, a ciência descobrindo coisas fantásticas e a economia crescendo, a Europa começou a parecer pequena demais. Qual era o próximo passo? O mar, o imenso, misterioso e, para ser sincero, bem assustador, Oceano Atlântico. O que será que tinha do outro lado? Mas o que levava essas pessoas a encarar o desconhecido com tanta vontade? A gente pode pensar em três grandes motivos. Primeiro, grana. A busca por produtos super valiosos, as especiarias como pimenta, cravo, canela, que na Europa valiam mais do que ouro. Segundo, tecnologia. Navios mais modernos e resistentes foram criados, como as famosas caravelas. E terceiro, a fé. Existia um desejo muito forte de espalhar a religião cristã pelo mundo. Mas olha, não vamos pensar que isso era uma viagem de férias. Era uma aposta de vida ou morte, literalmente. Pensa nesse número da frota de Cabral. Saíram 1.500 pessoas. Sabe quantas voltaram para casa? Só 500. 2/3 da tripulação se perderam. Isso mostra o quão fortes eram aqueles motivos para fazer alguém arriscar tanto a própria vida. E é exatamente agora que a nossa análise chega num ponto super importante. Um momento que causa debate até hoje e que faz a gente parar e pensar: afinal, que história é essa que a gente aprendeu? O fato histórico é esse aqui. No ano de 1492, navios da Europa chegaram em terras que, para eles, eram totalmente novas. Foi o primeiro contato registrado entre os europeus e o continente que a gente hoje chama de América. A palavra que a gente mais escuta na escola para esse evento é descobrimento. Mas vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra. Será que ela é a mais correta? Descobrir alguma coisa geralmente significa encontrar algo que ninguém conhecia, que não existia antes. Era o caso? Pois é, aquele mundo só era novo do ponto de vista europeu. Na verdade, ele já era o lar de milhões de pessoas há milhares de anos. Tinha sociedades super organizadas, impérios, centenas de línguas, culturas riquíssimas. Então, para os povos que já moravam aqui, não foi um descobrimento. Foi uma chegada inesperada, uma invasão. Ah, mas por que a história foi contada como o descobrimento por tanto tempo? Por causa de uma coisa chamada eurocentrismo.
É a ideia de contar a história do mundo todo como se a Europa fosse o personagem principal e o ponto de vista deles fosse o único que importa. Mas o lance é que toda história tem, no mínimo, dois lados. E para entender de verdade, a gente precisa conhecer todos eles. A partir da chegada dos europeus, o que aconteceu não foi um encontro pacífico, mas sim um longo processo de dominação. É o que a gente chama de conquista e colonização. E isso rolou de maneiras bem diferentes e muitas vezes de forma bem violenta. É muito importante a gente tirar da cabeça aquela ideia de que aqui era uma terra selvagem ou vazia. Pelo contrário, a América era um verdadeiro mosaico de culturas. Existiam impérios gigantescos como os astecas, os incas e os maias. A capital asteca, por exemplo, chamada Tenochtitlan, era uma das maiores e mais bem organizadas cidades do mundo na época. A diversidade de povos era simplesmente enorme. Essa dominação aconteceu por dois caminhos principais. De um lado, a conquista militar, na base da força bruta. Os europeus tinham armas de fogo que os povos nativos não conheciam, e isso levou a guerras e ao extermínio de muita gente. E do outro, veio a conquista religiosa, a tentativa de apagar as crenças locais e impor o catolicismo, o que a gente chama de catequização. Era um jeito de dominar não só a terra, mas também a cultura e a alma das pessoas. Mas atenção, seria um erro gigantesco achar que os povos nativos só assistiram a tudo isso acontecer sem fazer nada. Muito, mas muito pelo contrário. Eles lutaram, eles resistiram de todas as formas possíveis. E essa história de resistência é tão importante quanto da conquista, e os efeitos dela a gente vê até hoje. E como eles resistiram? De vários jeitos. Teve luta armada, com guerras e batalhas de verdade, como a Guerra dos Tamoios, que aconteceu aqui no Brasil. Teve a resistência cultural, que era continuar falando a própria língua e praticando seus rituais, mesmo que escondido. E teve até uma tática super inteligente chamada sincretismo, que é quando eles misturavam a religião dos europeus com as crenças antigas para conseguir preservar a tradição de um jeito disfarçado. E é nesse ponto que aquela história de 500 anos atrás deixa de estar só nos livros de história e vira um assunto do nosso dia a dia, porque essa luta, na verdade, nunca acabou. Essa frase explica tudo. Sabe quando a gente vê no noticiário a luta dos povos indígenas pela demarcação de suas terras? Isso não é um problema que surgiu agora, é um eco, uma continuação direta daquele conflito que começou lá com a chegada das caravelas. É a briga pelo direito de existir e de viver de acordo com a própria cultura. A mesma coisa acontece quando a gente vê uma discussão sobre status nas cidades. Homenagear um colonizador, um bandeirante, o que isso significa hoje? Esse debate todo é o nosso presente conversando com o nosso passado. É a gente se perguntando, quem são os heróis que a gente escolhe celebrar? Que memória da história a gente quer deixar em destaque para todo mundo ver? E a gente termina com essa reflexão no ar. Olhar para o passado e entender que a mesma história pode ter vários lados não serve só para tirar nota boa na prova. Serve para a gente entender melhor o mundo em que a gente vive hoje e, quem sabe, usando esse conhecimento, ajudar a construir um futuro com mais justiça e mais respeito para todo mundo.